Vamos começar logo. Hoje a aula é sobre crase, tá? Então deixa eu botar já o quadrinho aqui, tá? Esse é o título da aula de hoje. Tudo que você sempre quis saber sobre a crase, mas tinha medo de perguntar, tá? Bom, o título aqui na verdade é uma paródia de um filme do Woody Allen. Não sei se vocês conhecem o Woody Allen. Eu adoro ele. É um diretor de cinema americano que eu adoro, recomendo. É uma paródia de um nome de um filme dele, mas na verdade a aula de hoje não vai ser exatamente esse tudo o que você sempre quis saber. Por que eu digo isso? A minha ideia aqui não é não é terminar o assunto, não é dizer tudo que existe sobre o assunto, tá? Porque existem algumas exceções, alguns casos à parte que só atrapalham a vida de vocês, tá? E o que acontece? Às vezes os livros eles ficam dando um monte de regras sobre crase, tá? E que não servem, assim, que só atrapalham a cabeça de vocês. Então a ideia da aula aqui hoje é, ao contrário dos livros didáticos, não dá um monte de regra, mas assim, dá uma regra, entendeu? Pela qual vocês resolvem 95% dos casos. Então essa é a ideia minha aqui hoje, tá? Então é ser o mais prático possível para vocês irem assim com um capacete, com uma armadura para o dia da prova, tá? Raquel, seja muito bem-vinda. Leslie, Rosilene, vamos começar. Tudo que você sempre quis saber sobre a crase, mas tinha medo de perguntar. Primeira coisa, a gente tem que começar com a definição. O que é a crase, afinal das contas? Crase, gente, é uma palavra que vem do grego, quer dizer mistura, tá? Crase é mistura, tá? Ou encontro de dois sons iguais, de dois sons A, tá? Sempre é isso, tá? A crase é sempre o encontro de dois As, tá? Que se fundem num só, ou seja, você tem um A mais outro A, vira o A, tá? Vira um A só, tá? E esse A só, tá? Deixa eu highlight ele aqui, tá? O que acontece? Você tem dois A's que se juntam que viram um só. Mas para a gente mostrar que tinha, na verdade, dois A's ali, a gente põe esse acento, tá entendendo? Que é o acento indicativo da crase, tá? Quer dizer, a crase é o fenômeno da mistura dos dois A's, tá? O acento, que é o acento, é o acento grave, né? Esse, o chamado acento grave. A gente usa ele para marcar que ali houve a mistura de dois A's, tá? Vamos ver um exemplo, gente? Vamos lá. Por exemplo aqui, né? Aqui não tem crase, né? Uma frasezinha simples. Ele vai ao barbeiro, tá? Ele, alguém, vai ao barbeiro. Muito bem. Mas a gente tem aqui a frase com crase. Ela vai à manicure, tá? Bom, por que ele vai ao barbeiro? Qual é a diferença entre ele vai ao barbeiro e ela vai à manicure? Vamos ver? Por que a diferença? Olha, ele vai ao barbeiro. Você tem um A, que é a preposição a, certo? Porque o verbo ir, gente, olha só, vai, é o verbo ir, não é isso? O verbo ir, ele pede a preposição a, né? É a regência do verbo. A gente agora tem que lembrar sempre a regência. Quem vai a algum lugar, não é isso? Eu vou ao Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Então você tem duas letrinhas aqui se encontrando, dois fonemas, que é um relativo à preposição a, porque quem vai a algum lugar, e você tem o artigo, tá, relativo à palavra barbeiro, tá? O barbeiro, que é masculino. O a, preposição, se junta com o artigo e vira ao, tá? Ao barbeiro. Mas manicure não é masculino, manicure é feminino, então é a manicure. Então, olha só, gente, o a do verbo, ele vai a, ela vai a. Só que, notem, agora você tem não mais um a e um o, mas você tem dois a's juntos. Ela vai
a manicure, certo? O primeiro a é a preposição, ela vai a algum lugar, e o segundo a é o artigo, tá? De a manicure, da mesma forma que é o barbeiro, certo? Olha lá, Vinícius, ele voltou do barbeiro, ela voltou da manicure, né? Voltar pede de, né? Volta, quem volta, volta de algum lugar. Mas é o barbeiro, assim como é a manicure. Olha, mas aqui, gente, houve um encontro de dois as. Então, se houve um encontro de dois as, a gente mistura os dois as, a crase, e ele ganha o acento indicativo da crase, ou seja, aquele acento grave, tá? Entenderam, gente? Essa é a lógica da crase, tá? Bom, vamos ver com mais detalhe. Quais são as situações em que você pode encontrar a crase? Vamos lá. Primeira, preposição a mais os artigos a ou as, ou seja, o artigo definido, né? Que serve para definir, né, substantivos, por exemplo, né? Da mesma forma que eu usei aqui, ó, a manicure, artigo definido, certo? Poderia ser as manicures também, tanto faz. Tanto num caso quanto no outro, se você tiver o artigo a ou as junto com a preposição a, você vai ter crase. Olha lá, ela vai a manicure, o exemplo que a gente já viu, tá? Tá dando para enxergar, gente, bem? Acho que de repente dá para aumentar um pouco aqui, peraí. Tá dando para ver bem, gente, as letras? Confirme aí, por favor. Não sei se está muito pequenininho. Acho que não, né? Acho que está de bom tamanho. Vamos lá. Vamos lá. Segundo caso, segunda situação em que você pode encontrar a crase. Vamos lá. Preposição a mais pronome. Aquele, aqueles, aquela, aquelas. Vinícius está confirmando, Nikelly está confirmando sim, Leslie, valeu, obrigado, gente. Tá bem claro, né? Valeu. Vamos lá. Segunda situação em que você encontra a crase, quando você tem a preposição a, mais o pronome aquele, aqueles, aquelas, aquela. Então, exemplo, ela enviou a carta àquele rapaz, certo? Obrigado por todos aí que confirmaram, tá? Vamos lá. Ela enviou a carta àquele rapaz. Gente, de novo, vamos ver qual é a regência do verbo. Verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Olha só, é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele exige um objeto direto, que no caso aqui é a carta. Ele enviou a carta, não é isso? Mas quem envia, envia alguma coisa a alguém, para alguém, não é isso? E aqui que entra a preposição a, gente. Olha lá, ela enviou a carta àquele rapaz. O que está havendo aqui nesse aquele? Por que ele está com a crase? Porque é a preposição a, que o verbo pede, mais o pronome aquele. E ela enviou a carta a aquele rapaz. Tem dois as aí, vocês estão entendendo? Ela enviou a carta a aquele rapaz. Vamos adiante. Como saber se é preciso, afinal? Porque muito bem, vocês estão entendendo a regra. A regra é essa, gente. Crase é mistura. Crase são dois as que se encontram, certo? E são sempre essas situações. A preposição a mais o artigo a preposição a mais o aquele, aquela, etc. Notem, tem sempre a preposição a, gente. A preposição a está sempre presente, tá bom? A questão é, quando vocês veem um a lá perdido no texto, como saber quando você vai escrever o a, né? Como saber se tem dois as misturados ali ou não? Como saber se eu tenho ou não que botar a crase? Vamos lá, é preciso identificar se os dois as estão presentes. A preposição a e o segundo a. O segundo a, gente, pode ser o artigo ou a letra inicial, ó lá, dos pronomes aquele, aqueles, aquela, aquelas, tá? Mas vai ser sempre ou o artigo ou o a do aquele, aqueles, aquelas, ou seja, tem sempre que ter os dois as, beleza? Vamos lá.
Primeiro macete, tá? Eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui. Vamos lá. Primeiro macete. Tente substituir pelas preposições para ou em, para você saber se a preposição a está presente. Gente, só existe a crase se tiver os dois as misturados. O a da preposição a e o segundo a, que geralmente é o artigo, né? O a ou as. Mas pode ser o a do aquele, aquela. Primeira coisa que você tem que saber se a preposição a está metida ali, tá? Se tem cheiro da preposição a no meio. Como é que eu faço isso? Tenta, gente, substituir por uma preposição igual ao a, uma preposição, perdão, com a mesma função do a, que são, por exemplo, o quê? Preposições para ou a preposição em. Vamos ver um exemplo? Vamos lá. O pacote foi enviado à loja, tá? Não sei se eu tenho que botar crase, tá? Vamos lá, eu estou escrevendo isso na minha redação. O pacote foi enviado... É meio difícil, né, a gente escrever uma frase dessa na redação, mas vamos lá. Só exemplo aqui. Eu estou escrevendo, estou lá todo feliz, escrevendo no meu caderno, e aí, de repente, essa frase, o pacote foi enviado à loja. Tem crase ou não tem crase? O que a gente faz, gente? O pacote substitui pela preposição para. O pacote foi enviado para a loja, certo? Logo, gente, tem a preposição a, porque você substitui, aparece o para, certo? Se você pode substituir pelo para, tá? Isso fica patente que tem a preposição a ali, entendeu? Então, com isso a gente tem certeza que o que está escrito aqui, na verdade, nessa primeira, é isso aqui. O pacote foi enviado à loja, tá? Logo, a gente junta os dois as que viram o a com o acento da crase, certo? Mistura os dois. Por que tem a preposição a ali? Gente, de novo, regência do verbo enviar. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. O pacote foi enviado à loja. Tem a preposição a. A prova de que tem a preposição a é que você pode substituir pela preposição para, que é sinônima da preposição a, né? A e para, não é isso? Então, gente, como você substitui pelo para, né, e fica ok a frase, não fica estranho, não fica esquisito, logo tem ali a preposição a e você sabe que está acontecendo a crase, beleza? Esse macete, gente, é para descobrir se a preposição a está ali escondida. Vamos ver o segundo macete agora, gente. Agora o macete é para descobrir se o artigo a está presente. E aí, porque é óbvio, né? A crase são os dois as. O a da preposição e o segundo a, que geralmente é o artigo a. Pô, mas como é que eu sei se o artigo está presente? Muito fácil. Substitui por uma palavra masculina, tá? E aí você vai ver se tem artigo no meio ou não. Vamos lá. Laurinha retorna sempre às mesmas desilusões, né? Uma frase meio lúgubre, né? Laurinha retorna sempre às mesmas desilusões. O que será que acontece? Será que ela só escolhe maus garotos para namorados? Será que ela sempre tira mais notas nas mesmas matérias? Não sabemos. Só sabemos que Laurinha está sempre retornando as mesmas desilusões. Esse as, gente, tem crase aí ou não? Como que a gente sabe? Se tem crase, tem a preposição a, certo? E tem o artigo, em seguida um artigo começando com a. Gente, retornar, certo? O verbo retornar, qual é a regência do verbo, tá? O verbo retornar é quem retorna, retorna a algum lugar. Não é isso? Eu retorno a minha casa. Eu retorno, né? Eu retorno ao lugar da onde eu nasci. Em suma, quem retorna, retorna a, certo? É necessária a preposição a com esse verbo. Tá, mas será que tem o artigo também, junto com a preposição, de forma a dar a crase? Vamos ver, substitui, gente,
a expressão que vem depois a expressão que vem depois do as por uma palavra masculina. Vamos lá. Laurinha retorna sempre aos mesmos problemas. Gente, aos. Olha só. O a e o os. Lógico, porque problemas é masculino, então pede o artigo os. Os problemas. Gente, com isso, ó, matamos a charada. Tem um artigo, tá? Laurinha retorna sempre às mesmas desilusões. Olha lá, tem a preposição a e tem o artigo as. Então, Laurinha retorna sempre às mesmas desilusões. Tem crase, porque tem as duas coisas. Perfeito, gente? Com isso, terminamos a exposição. Notem o seguinte, deixa eu voltar um instante aqui para mostrar um negócio para vocês. Esses dois macetes, gente, vocês não precisam aplicar os dois, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí, deixa eu jogar aqui para cima. Pera aí, pronto. Você não precisa aplicar os dois macetes, gente. Um macete ou outro. Aí depende da situação. Em alguns casos é mais fácil usar um macete. Em outros casos é mais fácil usar o outro macete. Tá? Você pode usar ou um ou outro, tá? Tenta, né, substituir pela preposição para ou em e ver se faz sentido. O pacote foi enviado à loja, o pacote foi enviado para a loja. Olha só, logo tem a preposição e artigo. Preposição e artigo, a. Logo tem crase. E o segundo macete, que é substituir por uma palavra masculina, né? Laurinha retorna sempre às mesmas desilusões. Substitui pela masculina, aos mesmos problemas. Logo tem, olha lá, preposição e artigo, entendeu? Logo vai ter crase aqui também, tá entendendo? Vocês podem usar ou um ou outro macete, vocês não precisam usar os dois macetes ao mesmo tempo. Um macete só já vai resolver o problema de vocês. Com isso, nós chegamos ao final da exposição de hoje, tá?